se aproximou e ia com eles. Você pode repetir a parte B desse verso? E o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Glória, pode se sentar, você não é impedido de dar glória, de dar aleluia. Eu tenho um tempo oportuno para expressar aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite. Queridos, vivemos num período que é muito complicado, na qual a humanidade não vivia já fazia muito tempo. Desde a Idade Média, não vivíamos um período pandêmico igual nós estamos enfrentando agora. E parece que quando a gente pensa que está chegando ao fim, aparece uma nova variante, aparece um novo surto. Isso vai levando a gente ao desânimo, ao desespero. Vivemos um período entre 2019 e 2020 muito crítico. Tivemos igrejas fechadas, tivemos comércios fechados. Eu lembro que para eu ir trabalhar eu tinha que mostrar o meu contra-cheque para poder acessar o trem. Vimos pessoas sendo presas, vidas sendo ceifadas por esse mal, por esse vírus. E vivemos um momento muito crítico de desilusões, de depressões. Pessoas que montaram negócios e foram à falência. Pessoas que tinham pequenos comércios e viram todos os seus sonhos, todos os seus projetos, de uma hora para outra, se acabar. Presenciamos pessoas que investiram todo o seu sustento, as suas finanças, acreditando no sonho, uma empresa consolidada, e de repente veio a pandemia, fechou tudo, parou tudo, e essa pessoa ficou frustrada, desiludida, desanimada. Isso que eu estou falando aqui é justamente o contexto de Lucas 24, porque estamos inseridos dentro desse contexto de frustração e decepção, e por que não dizer desilusões também. O contexto de Lucas 24 vai dizer que Jesus, no capítulo 23, ele havia morto e morte de cruz, todos aqui sabem. No capítulo 24, aparece e começa com a seguinte história: que as mulheres decidiram ainda de madrugada ir até o sepulcro, aonde Jesus foi enterrado ou sepultado, para ungir o corpo do mestre com especiarias. Era costume dos judeus fazer isso com os mortos. E elas foram. E ao chegar dentro daquele ambiente, elas presenciaram algo que marcou a vida delas, porque o corpo do mestre não se encontrava lá. Passaram-se 3 dias da morte, uma morte que foi frustrante, traumatizante, e agora aquelas mulheres estão um pouco tristes e perplexas com tudo que aconteceu naquele momento. E de repente aparecem 2 varões. A Bíblia vai dizer que eles tinham vestes resplandecentes e veste branca. E entendemos que eram 2 anjos. E esses anjos dizem para essas mulheres algo muito interessante: porque você procura o vivente no lugar de morto? Por que você procura alguém que está vivo aonde tem morte? Por que você procura alguém que está glorificando
no lugar aonde tem choro. Aquelas mulheres entenderam que Jesus havia ressuscitado, porque os anjos disseram para elas isso. Elas voltaram correndo até onde estavam os discípulos. Quem foi ao sepulcro foi Maria Madalena, Joana e também Maria, a mãe de um dos discípulos. E quando elas chegaram, contaram tudo o que havia acontecido, e pasmem vocês que os discípulos não acreditaram nelas. E aí eu comecei a indagar com o Espírito Santo, por que aquelas mulheres foram ao sepulcro todas juntas? A Bíblia vai dizer que não tinha só 3, eram mais mulheres. E eu fiquei perguntando ao Espírito Santo por que foram todas elas para o sepulcro. É muito fácil, porque havia uma pedra para ser removida. E aí o Espírito Santo falou comigo, ainda no ônibus, quando eu ia para o serviço hoje de manhã. Cláudio, entenda isso, pega isso, igreja. Existem pedras na nossa vida que nós não conseguimos remover sozinhos. Está entendendo isso? Existem pedras e dificuldades na nossa vida que nós precisamos compartilhar com pessoas para que elas possam nos ajudar fisicamente e espiritualmente. O problema é que tem muitas pessoas carregando sozinho um fardo que poderia ser dividido com alguém espiritual. Eu estou falando para pessoas aqui que têm dificuldade de relacionamentos, talvez, dificuldade de se abrir com alguém, e aí fica carregando um fardo que nem ela mesma consegue suportar. Deus me trouxe aqui para dizer para você que existe pedra, que pessoas podem compartilhar força e te dar força para alcançar lugares maiores. Eu quero profetizar sobre sua vida hoje. Deus está levantando pessoas que vão te ajudar nesse processo. Deus me trouxe aqui para dizer para você que você não está sozinho nessa luta, e Deus vai lá do céu mandar ajudador para fazer você prosperar. Oh, glória! Primeira lição que eu aprendo é que existem processos que nós não podemos passar sozinhos. Existem problemas que nós não conseguimos resolver sozinhos, sozinha. E é hora de você compartilhar esse problema. O que me chama a atenção nesse texto é que quando as mulheres voltaram, os discípulos não acreditaram, e Pedro foi correndo até lá no sepulcro e viu que Jesus não estava lá, e voltou, contou para os discípulos tudo o que havia acontecido. Mas existiam 2 discípulos, Cleopas, e alguns estudiosos vão dizer que ele era casado, e eram os 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. Esses 2 discípulos, quando as mulheres voltaram com a notícia, pastor Romualdo, eles foram para a sua casa, eles voltaram para o seu vilarejo, que era na cidade de Emaús, que era um povoado. A Bíblia vai dizer que a distância era de 60 estádios. Distância essa que é aproximadamente 14 quilômetros. É praticamente daqui, quase lá em Mesquita, onde eu moro, é mais ou menos isso. Essa foi a distância que eles estavam caminhando. Perceba que o texto é muito enfático em dizer que eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Fala comigo. Mas acompanhe o raciocínio.
a promessa estava aonde? Em Jerusalém ou em Emaús? Em Jerusalém. Porque Jesus, ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido com o Espírito Santo. E esses dois, eles vão num trajeto contrário. Eles vão na contramão daquilo que Deus havia dito para eles. E se a gente parar para entender, nós podemos conjecturar que eles estavam indo na contramão daquilo que Deus queria para a vida deles. O que me chama a atenção é no verso 15, que a Bíblia diz que Jesus foi com eles. Não é contraditório? Não é meio estranho? Porque a ordenança de Jesus era para eles ficarem em Jerusalém, mas agora eles estavam indo para Emaús. Emaús ficava a mais ou menos 14 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Perceba que agora eles estão indo em sentido contrário, mas Jesus está indo com eles. Espera aí, pregador, eu não entendi. De início eu também não entendi. Porque alguém que está se afastando das promessas está sendo acompanhado por Jesus. É contraditório, pastor Romualdo. É contraditório, evangelista Felipe. Por que isso? Ele estava se distanciando, mas mesmo assim, Jesus estava indo com eles. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração, Cláudio, Jesus não abandona ninguém. Eles estavam vivendo um momento conturbado em sua vida. Todos os seus sonhos, os seus projetos tinham caído. E agora Jesus estava morto e nem eles ouvindo que Jesus ressuscitou, eles acreditavam. Porque tem gente que ouve, mas não acredita. Precisa ver para crer. E eles estavam indo para a sua cidade natal e Jesus ia com eles. Aí eu não entendi nada. Eu falei, Senhor Jesus, por que o Senhor foi com alguém que estava afastado? Por que você foi com alguém que estava desviado? E Jesus disse ao meu coração, mesmo afastado, as minhas promessas permanecem de pé. Mesmo afastado, eu ainda continuo acreditando na sua volta. Oh, glória! Eu vim aqui pregar para pessoas que perderam a fé. Eu vim aqui pregar para pessoas que outrora ministravam, assim como eu estou fazendo. Para pessoas que louvavam ao Senhor. E veio a pandemia, toda a frustração e se afastaram do projeto que Deus tinha para a vida deles. Mas nessa noite, Deus me trouxe aqui para dizer para você que as promessas de Deus ainda estão de pé para a sua vida. Alá bandarai, oh glória! Jesus estava indo com desviados. Se a gente observar, não é isso, irmão? Eles abandonaram os discípulos, abandonaram os seus sonhos, estavam indo para a sua casa, decepcionados. E Jesus, quando ouve eles reclamando, Jesus, ele se aproxima. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração, eu não levo em consideração a frustração do coração das pessoas. Em meio a toda a sua frustração, a sua decepção, talvez amorosa, talvez com família, talvez com ministério, Jesus ainda acredita no projeto. Eles estavam até se distanciando do projeto, mas o dono do projeto estava indo com eles. Oh glória! Oh Jesus! Se afastavam da promessa, mas o dono da promessa estava do lado deles. E aí eu fiquei pensando, deixa eu ver o relógio. Eu fiquei pensando, eu falei, Senhor Jesus. E aí me veio na minha mente
A parábola que Jesus contou das ovelhas, das 99 ovelhas. Essa parábola diz que Jesus deixou as 99 aonde? Largada, não foi isso? Não. Jesus deixou as ovelhas num aprisco. E se você entender o que é um aprisco, o aprisco é um lugar seguro. Era um lugar cercado com muros e só havia um portão. É por isso que Jesus disse que o pastor da ovelha, ele entra pela porta. Porque o ladrão, ele pulava o muro, é claro. E aí eu lembro dessa parábola que Jesus deixou 99 e foi apenas por uma. Jesus deixou 99 no lugar seguro e foi atrás de apenas uma ovelha que havia se perdido. E no caminho de Emaús, Jesus repete isso. Na parábola ele conta, mas no caminho de Emaús ele prova do seu amor. Ele deixa os 11 discípulos, que Judas Iscariotes já tinha morrido, e ele vai acompanhando quem? Os discípulos no caminho de Emaús. Jesus prova o amor dele com seus atos, porque o amor verdadeiro, ele não precisa ser dito, ele precisa ser provado. Porque quem ama, não ama de boca para fora. Quem ama, ama com as suas atitudes. E as atitudes de Jesus demonstram o verdadeiro amor. E aí eu comparo a parábola porque as ovelhas, as 99, estavam seguras. E os discípulos estavam seguros em Jerusalém. Mas os 2 discípulos em questão, Cleópas e a sua esposa, segundo alguns estudiosos, iam sozinhos pelo caminho de Emaús. Eles poderiam ser roubados, eles poderiam ser mortos, mas estava indo do lado dele alguém que garante segurança total. Estava indo do lado dele alguém que garante segurança, não só para essa vida, mas uma salvação para a vida vindoura. Jesus estava indo com eles porque eles estavam em perigo. Todas as vezes que você se encontrar em perigo, Jesus está contigo. Todas as vezes que você se encontrar frustrado, desanimado, Jesus está do seu lado. Primeira lição que eu aprendo, que mesmo eles indo na contramão daquilo que Deus pretendia para eles, o dono da promessa estava do lado deles. Eu não estou aqui abrindo um precedente para as pessoas desviadas da casa do Senhor achar que Jesus está comigo, então eu posso fazer o que quero. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Jesus estava com eles porque eles corriam perigo. E o que me chama a atenção é que Jesus estava com eles e foi até com eles para Emaús porque queria trazer eles de volta para Jerusalém. Jesus está contigo, sabe por quê? Não é testificando o seu pecado. Jesus está contigo, não é ratificando o seu erro. Jesus está contigo porque Ele quer te trazer de volta para o lugar seguro. E o lugar seguro é na casa do Pai. Oh, glória! Segunda lição que eu aprendo com esse texto. Deixa eu olhar o relógio. Segunda lição é que Jesus, Ele não está preocupado com pessoas que têm polpa. Jesus não estava preocupado com as pessoas que têm nome. Eu não estou falando aqui de Mateus, de Pedro, de João. Eu estou falando de Cleópas. Você já tinha ouvido falar nesse homem antes desse texto? Não. E é tão interessante que esse texto, Lucas é o único que fala dos 2 no caminho de Emaús. Perceba que eu estou narrando aqui a história de 2 pessoas sem referências, de 2 pessoas desconhecidas, de 2 pessoas que não estavam nos holofotes, de 2 pessoas que não eram referências bíblicas.
mas eram importantes para a obra de Deus. E aí Deus falou ao meu coração algo muito forte: não interessa quem você seja, não interessa se você está pregando para pouca gente, para muita gente, se você está louvando em grandes congressos, em pequenos congressos, o importante é que você está fazendo a minha vontade, mesmo não aparecendo para os holofotes. Deus está olhando para você e está dizendo: você está fazendo a minha vontade, não precisa o homem ver o que você faz. É Deus que te exalta em secreto. Oh, glória! Não eram conhecidos, pastor Romualdo, mas eram percebidos pelo Senhor. O problema da sociedade hoje é que muitos querem ser reconhecidos por homens, mas esquecem que primeiro precisam ser reconhecidos no céu. Sabe o que Deus tem para você nessa noite? Não precisa ser reconhecido por homens. O que você precisa é ter o reconhecimento divino que você está fazendo a coisa certa. Segunda lição que eu aprendo é que não precisa ser referência para Jesus estar contigo. Eles eram desconhecidos, mas Jesus estava com eles. Está entendendo a importância que você tem para esse ministério? Não interessa se você está tendo oportunidade para louvar, não interessa se você não está tendo oportunidade para pregar. Jesus me mandou aqui para dizer para você que você é importante, mesmo não tendo reconhecimento de homens, que você é importante, mesmo não pregando em grandes congressos. Deus tem projeto na sua vida. Terceira lição que eu aprendo, e já estou caminhando para o final, é que nos momentos de maior tristeza, Jesus está do nosso lado. Perceba que Jesus poderia fazer igual muitos pastores fazem. Se desviou, eu não vou atrás. Saiu dos meus caminhos, eu não preciso correr atrás. Jesus, ele faz o sentido contrário ao que nós estamos vendo hoje. Existem pessoas que estão frustradas com o ministério. Pessoas que investiram empenho, investiram trabalho, e de repente, por algum problema, por alguma frustração, decidiram ficar em casa, se isolar. E às vezes não aparece ninguém do ministério para fazer uma visita. Eu estou falando para pessoas aqui que parece que estão esquecidas pela sociedade, pela igreja, que estão desiludidas, descrentes. A cada dia cresce mais e mais o número de pessoas desigrejadas. Esse número cresce muito, porque as pessoas estão se decepcionando com a igreja. Pessoas estão se decepcionando com pessoas. Mas esquece que a igreja, ela tem um dono. E o dono da igreja não é o pastor. O dono da igreja está acima de todo nome. O dono da igreja é Jesus. E ele nunca abandona os seus. Jesus, ele ouve a reclamação e ele não se distancia. Jesus, ele faz algo completamente contrário. Eu sei que às vezes quando vem alguém contar problema, irmão, vamos ser francos, não dá vontade de ir embora, pastor? Não dá? Gente que fala: pastor, eu quero te contar um negócio. Aí tu fala: meu Deus do céu. Aí começa: pastor, mas é isso, mas não é assim, irmão? Deixa eu te contar algo. Aí vai. Aí é tanta coisa difícil que tu fala: meu Deus, como é que eu ajudo essa pessoa? E às vezes é reclamação, até de um outro irmão. O que a gente tende a fazer quando acontece isso? A gente foge dessa pessoa depois, não foge, irmão? É natural isso, porque a gente já tem os nossos problemas. E às vezes pegar problema dos outros parece que embola tudo. Jesus, ele ouve os dois discípulos
reclamando, arrazoando, como diz a Bíblia, e ele não se distancia, ele se aproxima. E aí eu aprendo com isso, sabe o quê? Que Jesus está sempre pronto a ouvir a tua reclamação. Jesus está sempre pronto a ouvir o seu questionamento. Eu sou da Assembleia de Deus, irmão, e tem um corinho de fogo que diz assim, ó: conta pra Jesus aonde é a sua dor. Vai. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanime com a sua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. Vai de novo, vai. Conta pra Jesus. Esse é o segredo da vitória. Confia, irmão. Não se desanime com a sua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. Segura aí. Enquanto eles estavam reclamando, Jesus se aproxima. Mas Jesus estava se aproximando de alguém que estava murmurando e reclamando? Sim, porque mesmo com as suas indagações, Jesus continua acreditando no projeto. Aleluia! Esses homens, esse homem e essa mulher, eles estavam voltando para a sua casa e Jesus estava indo com eles. E à medida que eles iam conversando, Jesus ia caminhando com eles. E Jesus chegou até a cidade de Emaús. Ele ameaçou passar por aquele lugar, esperando que os dois convidassem ele para entrar na sua casa. E eles convidaram Jesus para entrar na sua casa. E Jesus, ele senta na mesa, e mesa tem vários simbolismos. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de relacionamentos, mesa é lugar de vivência. E aí eles oferecem uma refeição para Jesus. E Jesus, quando pega o pão, ele parte esse pão. E aí eles percebem que era Jesus, porque o texto vai dizer que eles estavam com os seus olhos como que escamas. E aí Deus falou ao meu coração: Cláudio, existem coisas que Jesus faz na nossa vida em secreto. Existem coisas que Jesus faz para a gente que ninguém precisa ver, mas só você precisa ter conhecimento. Enquanto eles caminhavam com Jesus, Jesus estava com ele, mas eles não conseguiram enxergar. Porque tem coisas que Jesus faz na nossa vida que nós não vemos no momento agora. Tem coisas que Deus está fazendo por você, que você só vai ver lá no futuro. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando da tua casa. Enquanto você está aqui, Deus está visitando a sua parentela. Deus está cuidando do seu filho. Deus está indo buscar ele lá. Oh Deus, talvez na Cracolândia, talvez numa boca de fumo, talvez no bar. Deus está cuidando dos seus. No início ali da caminhada, eles não viram nada. Mas quando eles chegaram em sua casa, eles perceberam que Jesus estava com eles. Sabe o que é que eles fizeram, irmãos? Foram dormir felizes e contentes, né? Não. Eles voltaram para o lugar onde estavam os seus discípulos. E chegaram lá, eles contaram para os 11 discípulos. E perceba que Jesus apareceu primeiro para alguém que era desconhecido dos holofotes bíblicos. Jesus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Não interessa o seu estado emocional, não interessa aquilo que você está passando. Jesus continua com a aliança intacta para
com a sua vida. E eu peço que você se coloque de pé nessa noite. Quando eles voltaram, eles contaram por discípulos. E sabe o que Jesus fez, irmão? Quando eles estavam contando, Marcelo, quando eles estavam contando por discípulos, sabe quem apareceu de novo para os discípulos? Jesus. Olha só, Jesus apareceu primeiro para 2 desconhecidos do que para os seus próprios discípulos, a quem ele chamou com extrema responsabilidade. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Que você é importante para a obra do Senhor Jesus. E por causa dos 2, Jesus voltou lá para os seus discípulos acreditar naquilo que eles falavam.